Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar brevemente sobre o funcionamento da câmera térmica. Então a câmera térmica é uma câmera que tem formatos variados, às vezes é o formato de uma pistola, às vezes é o formato de uma câmera tradicional, em que ao invés de captar a iluminação comum, a gente consegue observar o padrão de temperatura da superfície que está sendo captada pelas lentes. Ela trabalha, normalmente as câmeras trabalham definindo gradientes de cores baseados no máximo e mínimo de temperatura sendo observado. Então, normalmente você vai observar cores mais claras, mais próximas do roxo para superfícies mais frias que você está capturando e cores mais quentes, mais próximas do vermelho para indicar temperaturas mais elevadas. Então, a gente consegue facilmente observar aqui nessa imagem que os pontos de iluminação são pontos que têm temperatura maior. O primeiro cuidado que a gente tem que tomar é achar que porque a gente está vendo uma coloração em vermelho ou destacada, a gente está observando pontos muito quentes. Isso não é verdade. Então, o centro da câmera, normalmente ele indica a temperatura que a gente consegue ver a temperatura que está sendo medida naquela superfície. Por exemplo, aqui, nesse ponto central, temos a temperatura de 23,4. Se a gente apontar para o ponto de iluminação, a gente vai ver que ali está algo em torno de 29 graus Celsius. Então não há uma diferença muito grande entre as superfícies, que estão mais escuras, né, na cor azul, e as superfícies mais quentes. Tá? Aqui também à direita, né, no caso dessa câmera, a gente vê esse gradiente. A gente tem uma variação aqui de em torno de 6 graus Celsius. Tá legal? Então, pelo fato da gente estar vendo um destaque de temperatura, isso não quer dizer que há um problema. É interessante observar qual a temperatura dos pontos destacados. Isso é importante também porque, se a gente estiver trabalhando muito distante do ponto de observação, a gente pode ter elementos no ambiente com temperatura mais alta do que aqueles que a gente está querendo observar. E isso acaba escondendo problemas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, esse ponto de cima tivesse a 100 graus Celsius e eu estou querendo identificar um elemento a 70, esse elemento a 70 ia se mesclar com as cores relativas ao ambiente, por causa da amplitude muito grande de temperatura que a gente teria aqui. Ou seja, muito além do máximo que eu quero observar. Nesses casos, eu recomendo diminuir o campo de captação e se aproximar do elemento que a gente quer observar. Então vamos aproximar aqui da lâmpada e ver como esse gradiente muda. Observa que agora, ao nos aproximar do ponto que a gente quer estudar, o que antes era um borrão disforme, agora a gente consegue ver uma gama muito maior de cores. E a gente consegue observar que dentro da própria lâmpada a gente tem elementos mais frios, né, representados em azul escuro, elementos com temperaturas muito superiores, ali aproximadamente 60 graus Celsius. Isso a gente não estava conseguindo captar quando a gente fez uma gravação muito ampla. Então, um cuidado que a gente deve ter quando trabalha com câmeras térmicas para identificar problemas em instalações elétricas é tentar limitar a captação, ou seja, não tentar fazer essas captações muito distantes do ponto que a gente quer observar. Então, fora esses cuidados, o resto é bastante simples. Apontar para a superfície que você quer capturar, apertar o botão de captação de imagem, que no meu caso está aqui, tirar a foto, isso vai ser armazenado tanto num formato térmico quanto formato normal para futuras referências.